Bom, vamos falar agora de depuração com funções recursivas, né? Como usar um depurador, um debugger, para encontrar um erro numa função recursiva ou num conjunto de chamadas de funções recursivas. Então, a gente já mostrou como usar o depurador com funções comuns, que uma função chama outra função. Vamos ver agora esse processo acontecendo exatamente nesse ponto aqui, em que a função chama a si mesma. O que acontece? O que o interpretador faz? Como fica a pilha de chamadas? Isso que a gente vai ver agora. De certa forma, isso está relacionado a uma chamada chamando a função que chama a outra, e vai ser gerada uma cadeia de chamadas e vão sendo empilhadas as funções uma a uma. A gente vai ver isso em código, fica melhor da gente ver. Vou aqui abrir o meu PyCharm, que é a nossa IDE que tem um bom depurador. E aqui eu tenho esse programa de fatorial, né, que eu já mostrei para vocês antes. Se eu rodar esse programa, ele vai simplesmente calcular no fatorial de 5 e mostrar esse valor, que é 120. Só que a gente quer ver mais do que isso, a gente quer ver isso rodando passo a passo. Então, a gente vai usar o depurador. Ao usar o depurador, ele abre a janelinha de depuração e permite a gente andar passo a passo aqui. Vocês aprenderam a andar passo a passo usando o step over. Só que vocês aprenderam também que se eu fizer o step over, ele pula a função e aí simplesmente mostra o valor. Ou seja, ele calcula e mostra, passa por aquela linha e sem mostrar o passo a passo internamente, né? Então, se eu fizer isso, meu programa mostra um passo a passo de uma maneira bem simplificada, mas eu quero ver mais do que isso, eu quero ver exatamente essas chamadas, né? Então, eu vou usar o depurador de novo, em vez de usar o step over, vou usar o step into, que permite que a gente entre no código. Então, vou rodar ele aqui, e ao chamar a função fatorial de 5, observe que ele entra na função com o step into, e eu estou dentro da função, o valor de n, né, chamado foi 5. E como n é 5, ele não vai ser verdade esse if, né, então ele vai executar direto o else, e aí ele vai retornar 5 vezes o fatorial de 4. Nessa hora vai ser feita, então, se eu rodar mais nessa linha, a chamada à função fatorial de n de novo, só que agora com n 4. Observe aqui embaixo, no canto inferior direito, nos frames, aparece a chamada a 5, a fatorial de 5 e a chamada fatorial de 4. Eu posso ver aqui cada uma delas, né? Por exemplo, em que passo eu estou ao chamar o fatorial de 5, em que passo eu estou ao chamar o fatorial de 4. Então, eu posso mudar de visualização vendo em que ponto da depuração eu estou. E se eu fizer mais uma chamada aqui com step int, ele vai fazer o fatorial de 3, vai fazer o fatorial de 2. Observem aqui, né? Todas as chamadas, empilhando uma acima da outra. Aqui está o fatorial de 5, em cima dela a gente põe o fatorial de 4, de 3, de 2. Então, a gente diz que o interpretador ele vai empilhando as chamadas, as funções recursivas, né? E, é claro, vai chegar uma hora que ele vai terminar de empilhar o último quando chegar no n igual a 1, não é isso? Então, quando ele chamar o n igual a 1, observe que eu estou na última chamada aqui, né? Para n igual a 1, a nossa variável é 1. Ao rodar esta linha, obviamente, como n é 1, vai ser verdade. Então, o valor que vai ser retornado é 1. Ao ser retornado 1, esse valor 1 vai ser retornado por essa função, por essa chamada, e essa chamada vai desaparecer. E a gente vai voltar para o nível 2, certo? Então, se eu rodar aqui, ele vai voltar para o nível 2. Está vendo que sumiu aqui no nível 1, só tem agora 2, 3, 4 e 5. Então, ele está retornando a chamada. Nesse ponto aqui, ele está na função de nível 2, o valor de n é 2, ele vai multiplicar pelo fatorial de 1. O fatorial de 1, a gente acabou de ter o resultado, que foi exatamente quanto? 1, né? Ele vai fazer 2 vezes 1 e vai retornar 2. Então, se eu rodar aqui mais um passo, observe que desapareceu a função com n2, ficou só de 5, 4 e 3, né? Nesse momento, n aqui
vezes o fatorial é 6, né? O valor de n, só n, é 3, e o valor do fatorial de n é 3 também, né? Opa. Não, o fatorial de n é 2. Porque o valor de n é 3, n menos 1 é 2. Pronto, o fatorial dele é 2. Então vai ficar 2 vezes 3, vai dar 6. Ele vai retornar esse valor. Então agora eu estou de volta para a chamada 4. Observe que o n é 4. E o fatorial vai ser 6. Então vai retornar 6 vezes 4 dessa chamada. Eu vou seguindo. E eu retornei para a última chamada, que é exatamente aquela que quer calcular o valor do fatorial de 5. O valor de n agora é 5, o valor do fatorial é 24. Então ele vai multiplicar o 5 vezes o 24 vai dar o 120. Então agora, mais esse último passo, ele retornou. Observe que sumiu, né, a chamada função. Então ele desempilhou a última chamada. Então ele retornou ao escopo global e está executando agora a função fatorial de 5, que é 120, vai atribuir esse valor aqui à variável FAT. Então, se eu rodar aqui mais um passo, FAT vai acumular o valor 120 e esse valor será mostrado no console. Então é isso, né? Um depurador tem essa característica, permite a gente ver a pilha de chamadas de uma função recursiva e vocês observam como é que as coisas se caracterizam, se comportam, né? Eu tenho níveis de chamada dentro das funções aqui que a gente pode ver onde nós estamos. Enfim, era isso que eu queria falar para vocês, né, sobre depuração. Eu vou fazer um outro exemplo depois de depuração, mas eu acho que para este vídeo é suficiente. Até já.